Então tá, na 15 da lista de associação de resistores, ele diz o seguinte: eu tenho um circuito, ele funciona, tem uma fonte de 80 volts e uma corrente de 2 amperes. Mas eu não tenho o valor da resistência. Eu sei que a resistência 1 é 2 vezes maior do que a resistência 2. A forma de resolver isso é quase que algebricamente, ou seja, ao invés de ter números, aqui a gente vai resolver com letras. Ela não é algebricamente porque eu tenho números de fato, beleza? Mas ela precisa de uma certa compreensão matemática. Bom, primeiro eu posso transformar esse circuito num circuito equivalente. O circuito equivalente, ele é formado por apenas uma resistência que vai substituir as duas. A fonte de tensão tem 80 volts. A corrente total foi dada, que é 2 amperes. Eu preciso descobrir a resistência equivalente. A gente já viu que para calcular a resistência equivalente, eu faço R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2. Como o R1 vale 2 vezes o R2, que é o que foi dito aqui, ó, o R1 vale 2 vezes R2. Eu só vou substituir o R1 por 2 vezes R2. Beleza. Então, ok. Como que fica? 2R2 vezes R2 fica 2R2 ao quadrado. Maravilha. 2R2 mais R2, 3R2. Ou seja, pessoal, aqui, ó, essa aqui é a minha resistência. Beleza, essa aqui é a minha resistência a partir de agora. E aí, se eu quero saber o valor da resistência, eu posso... Se eu tenho o valor da tensão, eu tenho o valor da corrente, eu aplico a lei de Ohm para achar o valor da resistência. Pela lei de Ohm, tensão é resistência vezes a corrente. A tensão vale 80. A resistência vale 2 vezes R2 ao quadrado divididos por 3R2. E a corrente vale 2 amperes. Como a resistência é minha incógnita, isso aqui passa para lá dividindo, beleza? Então fica 80 divididos por 2 é 2 vezes R2 ao quadrado dividido por 3R2. Só melhorando ali fica 2R2 ao quadrado sobre 3R2 é igual a 80 dividido por 2, 40. Passo isso aqui para lá multiplicando. Fica 2 vezes R2 ao quadrado é 120 R2. Até esse 2 aqui eu posso passar para lá dividindo, ficar mais apresentável, né? Então fica R2 ao quadrado igual 120 R2 dividido por 2. R2 ao quadrado igual 60 R2. Nossa, ficou horrível aqui, hein? Alguém sabe como resolve isso? Matemática, tá? Então é o seguinte, R2 ao quadrado, vou passar para o lado esquerdo, beleza? Ele vem negativo aqui. Menos 60 R2 é igual a zero. Ninguém sabe? É Bhaskara. Bhaskara. Acho que Bhaskara fica fácil. E o César? Ou você pode colocar em evidência, que é outra forma, tá? Se eu colocar em evidência, eu coloco o R2 em evidência. R2 ao quadrado dividido por R2, fica R2. 60 R2 dividido por R2, 60. Ou seja, isso aqui, mais pra frente vocês vão mexer com isso aqui, ó. Tá dizendo que tudo isso aqui é igual a zero. Ou seja, para ele ser igual a zero, ou isso é igual a zero, ou isso é igual a zero, ou os dois. Só que se R2 for igual a zero, é uma solução impossível. Por quê? Seria um curto-circuito. Então, provavelmente, quem que é zero? Isso aqui. E a gente trabalha só com essa hipótese.
Ou seja, com a hipótese de R2 menos 60 é igual a zero. Portanto, R2, 60. Beleza? É outra forma de... Se você não quer trabalhar com Bhaskara, porque Bhaskara eu teria mais um elemento aqui, né? Aí, quando eu só tenho isso aqui, é muito mais rápido você resolver dessa forma.